Isso torna a experiência de Sérgio Buarque profundamente radical no sentido de que, muito embora impedido de frequentar e viajar para a União Soviética para conhecer a realidade de um primeiro país socialista da história, ao mesmo tempo ele pretendeu não perder a oportunidade de viver na Alemanha em anos tão difíceis e tão conflitantes. E, por iniciativa dele próprio, resolve permanecer na Alemanha e começa a frequentar círculos intelectuais que são opositores ao regime nazista. É claro que o regime nazista atinge o seu ponto mais radical de fechamento e autoritarismo a partir de 1933. Então, entre o período que ele chega na Alemanha até o período onde fecha radicalmente o regime em 1933, há uma ligeira liberalidade no nazismo alemão que ele aproveita de maneira muito rica, que talvez o seu próprio filho no futuro relembraria talvez o passado que o próprio pai teve. Sérgio Buarque virou um boêmio da Berlim dos anos 30, e frequentando bares e cafés da intelectualidade de esquerda, pôde conhecer em profundidade um pensamento renovador e inovador que estava surgindo na Alemanha, figuras essas que fariam até hoje referência fundamental para a sociologia contemporânea, sendo lá a descoberta que ele teve de Max Weber, razão pela qual ele se torna um admirador e um leitor assíduo de Max Weber, mas também é o lugar onde ele toma conhecimento de maneira indireta com a obra que hoje no Brasil é uma referência fundamental para os estudos de história da civilização ocidental, que é Norbert Elias, que vocês todos já devem ter ouvido falar. Sérgio Buarque frequenta a Universidade de Berlim, tem como tutor e inspirador principal um historiador de grande importância da Alemanha dos anos 30, o Meineck, e através de Meineck ele se aprofunda nos estudos da origem da historiografia moderna, especializando-se principalmente em Leopold Ranke, um grande historiador alemão do século XIX, criador do historicismo, que é a primeira filosofia da história baseada fundamentalmente na ideia de que tudo que o ser produz é devir e história, e o ser não tem essência a não ser através do movimento da própria história, e esse pensador torna-se, portanto, uma grande inspiração de Sérgio Buarque pelas mãos de um outro historiador alemão que foi Meineck. Nessa altura do campeonato, e eu vou ser mais ou menos rápido, Sérgio Buarque tem a notícia de que no Brasil Getúlio Vargas derruba o governo das oligarquias, e ele toma conhecimento também que, pelo fato de ser paulista, o jornal que o financia na Alemanha, que mantém a bolsa de estudos do Sérgio Buarque lá na Alemanha, ele é empastelado. Empastelado significa ele foi destruído pelas milícias de Getúlio Vargas, e o Sérgio Buarque, em última instância, ficou sem bolsa de estudo na Alemanha e teve que apressar o seu retorno ao Brasil. Muito embora ele tenha retornado ao Brasil, ele retorna não abdicando das suas convicções democrático-socialistas. Em 1935, é um simpatizante da Aliança Nacional Libertadora, é um opositor ferrenho do regime ditatorial de Getúlio Vargas, é um dos signatários da famosa Manifesto dos Escritores, da Associação Brasileira de Escritores, que podemos anunciar como o primeiro documento do fim do Estado Novo no Brasil, do fim da ditadura do Estado Novo no Brasil. Em 1946, ele é membro fundador do Partido Socialista Brasileiro, quer dizer, o que demonstra, portanto, a sua coerência e convicção nos princípios da democracia e de um socialismo democrático, e isso o mantém fiel a essas ideias
até 1968. Em 1968, já no regime militar, do qual ele é um opositor ferrenho, Sérgio Buarque de Holanda experimenta pela primeira vez o que significa a destruição e a extirpação de uma camada inteira de intelectuais brasileiros caçados pela ditadura militar, dentre eles, intelectuais do porte de Fernando Henrique Cardoso, Otávio Iane, Florestan Fernandes e tantos outros. E Sérgio Buarque de Holanda, por incrível que pareça, foi poupado pela ditadura. Mas isso não serviu para apaziguar a ordem militar, porque em seguida à cassação dos intelectuais brasileiros, Sérgio Buarque se aposenta voluntariamente da USP em solidariedade a todos os intelectuais que haviam sido caçados pelo regime militar. Isso demonstra, mais uma vez, que um homem dessa grandeza e desse porte, que tem na sua personalidade a convicção das ideias que ele defendeu, eu acho que isso é um exemplo que poucas vezes na história do Brasil a gente tem elementos de grande quilate como é o escritor Sérgio Buarque de Holanda em todas as suas lutas e batalhas que ele viveu. É claro que ao final da vida, já com 78 anos de idade, depois de uma trajetória de tanta dedicação aos ensinos da história e das ciências humanas, Sérgio Buarque veio a ser um dos fundadores justamente daquilo que eu me referi, veio a ser um dos fundadores do PT, foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, e eu acho que isso daí vem coroar, de uma certa maneira, não sei qual seria a opinião dele hoje, tendo já a experiência do Partido dos Trabalhadores com 6 anos de governo, mas eu tenho a certeza de que ele jamais seria condescendente com qualquer que fosse a traição dos seus ideais liberais, socialistas e democráticos. Essa se vocês quiserem, além da qualidade dele ter sido o pai do Chico Buarque, vocês podem perceber que o Sérgio Buarque teve qualidades suficientes para se tornar um dos elementos mais importantes da cultura brasileira do século XX, com toda certeza. Para dizer em outros ângulos da presença de Sérgio Buarque, no seu apartamento no Rio de Janeiro, serviu de base, e a razão pela qual o Chico Buarque aderiu aos primeiros movimentos da Bossa Nova é que todas as reuniões da Bossa Nova com Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes aconteciam justamente no apartamento de Sérgio Buarque de Holanda, que ainda tinha a qualidade de beber 1 litro de uísque por dia. É verdade, houve época em que ele era um convicto apreciador do velho malte escocês. E com isso eu acho que também serviu de referência a uma sociabilidade urbana das classes médias que, de uma certa maneira, se afirmavam nas cidades de maior índice de urbanização no Brasil e que deu justamente espaço cultural e político para a expressão dessa nova geração que ingressava e que faria, de uma certa maneira, o papel fundamental nos movimentos estudantis da década de 60, não é? Por essa razão, eu acho que Sérgio Buarque é um elo entre a geração modernista com a geração bossa novista. Ele é um elo da geração dos intelectuais socialistas da década de 40 e 50 para os intelectuais da minha geração. Eu mesmo fui aluno do professor Sérgio, como a gente costumava chamá-lo, na USP em 1967 e 1968. Então é dessa figura que a gente tem que tratar. E tratar do Sérgio Buarque é muito difícil. Em primeiro lugar, porque ele tem uma obra vastíssima.
seria até difícil de escolher o que é que a gente poderia perder horas falando de Sérgio Buarque de Holanda, não é? Sérgio Buarque de Holanda, qual deles? De que época? De que década? Da década de 30, da década de 40, da década de 50, da década de 60, da década de 70? Qual Sérgio Buarque, não é? Eu talvez vá escolher um Sérgio que talvez demonstre de maneira mais abrangente a coerência do seu pensamento ao longo de toda a sua vida.